Boa noite a todos. Já estamos no quarto encontro com VET. O encontro de hoje é um bate-papo com os aprovados no IDAF. É um concurso que também foi peculiar, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as características dessa prova, mas deu tudo certo e vários dos nossos orientados obtiveram aprovação. Foi um concurso de 15 vagas, mais 11 para ampla concorrência. E a gente aprovou aí um pouco mais da metade. Não puderam participar hoje, mas a gente aprovou o primeiro colocado, que foi o Lucas, a Dani, Thaís Ornelas, que está aqui com a gente, o Antônio Razeira, Ricardo Iude está aí também, Diogo dos Santos, e a Natália, que não pôde estar presente aqui. Logo a gente vai pedir para cada um se apresentar, contar um pouco de como foi essa aprovação, mas antes disso, aí, se o Gustavo quiser passar o que a gente teve de notícia, o que teve de relevante aí durante a semana. Fala, galera. Então, vamos lá. O que a gente teve de relevante essa semana é concurso de Nobres, Mato Grosso, tá? Uma vaga, mais cadastro de reserva, salário para médico veterinário para 40 horas, 5.443,64, tá? Observar sempre lá no portal, pessoal. E é uma prova objetiva com 40 questões, língua portuguesa 10, informática 5 questões, legislação básica 5, conhecimentos específicos 20, tá? Então é uma prova até curta. Não observei no edital que tem discursiva. Se alguém viu, pode até comentar aí, mas não encontrei no edital. Também não encontrei a data da prova, se alguém puder, mas já está com o edital na praça e inscrição aberta, tá? Concurso de Nobres, Mato Grosso. Tem concurso também de Gravataí, tá? Realizado pela Consulpan. Se não me engano, é uma banca que realiza alguns concursos, tá? Já tem alguns concursos de medicina veterinária realizados, tá? Inscrições abertas do dia 25 de julho ao dia 18 de agosto. E o salário também está bem próximo, se não me engano, está por volta de... Segundo... 5.475, tá? Como eu falei, bem próximo também, são as mesmas 40 horas, tá bom? Concurso de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tá? Essas foram as principais notícias dessa semana. Tá? Tem um concurso também para São Romão, em Minas Gerais, mas de menor importância, assim, tá? Mas quem é de Minas Gerais, de repente vale a pena observar esse concurso, tá? Tiveram vários processos seletivos também. Não sei se o Saulo pode comentar. Assim, eu nunca tive experiência com processo seletivo, mas tem bastante processos seletivos também abertos para Goiás, São Paulo, tá? Se quiser comentar alguma coisa, alguém quiser comentar que tenha participado de algum processo seletivo, pode ficar à vontade aí, tá? E essas foram as notícias. Opa, valeu, Gustavo. Processo seletivo geralmente é para ocupar um cargo temporário, né? Inclusive, recentemente tinha saído o processo seletivo de Penha, mas o Ministério Público, para quem ia fazer esse processo seletivo, entrou com uma ação e o juiz suspendeu, dizendo que era uma postergação do concurso. Porque, teoricamente, é para uma situação emergencial, né? Para ocupar durante só um período de tempo. E, em vez de fazer o concurso, daí colocaram esse processo seletivo, o que é uma boa notícia para quem estava estudando para essa cidade. Significa que provavelmente em breve a gente vai ter um edital aí. Tá? Mas o processo seletivo é basicamente isso, né, Fábio? A maioria das vezes é para cumprir um período determinado. Claro que com a pandemia aí muitos acabaram virando semi-permanentes, que estão há 2, 3, 4 anos. O do mapa mesmo, eu acho, foi em 2017 também, vai fazer 5 anos aí, e eles vão prorrogando. Então é temporário entre aspas. Aqui na cidade de Osório tem um processo seletivo de 2018 que foi para ocupar a vaga que o Saulo deixou quando foi para o Ministério. O município cedeu através de um termo de cooperação técnica, né? Cedeu 2 veterinários e estão até hoje. Foi em 2018, né? E foi renovado por mais 2 anos agora. Então, processos seletivos, principalmente para quem está estudando, compensa muito, porque é um jeito de se inserir já no serviço público e ser bom ou ruim
facilita para quem está estudando, vamos dizer assim, a iniciativa privada para quem está estudando, às vezes até o chefe descobre e já ameaça demitir a pessoa, então não é muito bem visto pela iniciativa privada. Já num processo seletivo não teria esse problema, geralmente carga horária, o trabalho efetivo ele é muito parecido com o do cargo efetivo, então não ajuda muito para quem está estudando, compensa fazer, com certeza. Até como escada, né? Vai ter uma remuneração, consegue se manter por um tempo enquanto estuda aí para os objetivos maiores. Né? Pessoal, no final podemos falar um pouquinho sobre o simuladão do mapa, também, que deu uma movimentada aí na galera. Né? Mas agora vamos falar a respeito do concurso da EDAF. Tá? Eu anotei aqui algumas peculiaridades desse concurso. Na minha opinião, ele foi muito interessante, porque foi um concurso que reforçou a nossa teoria de que não dá para ficar esperando o edital para começar a estudar. Quem queria passar no EDAF teve algumas, como eu posso dizer, saíram algumas notícias, então tiveram alguns sinais de que sairia um edital. Então, quem já estava estudando, seja para outros concursos ou até mesmo focado no EDAF, mas quem começou antes teve muita vantagem. E por que eu considero que teve muita vantagem? O edital ele foi publicado no dia 16 de dezembro. As inscrições iam só até o dia 10 de janeiro. Tá? E a prova foi no dia 23 de janeiro. Então, um mês e alguns dias entre edital e prova. E isso não quer dizer que foi um edital ruim, porque, pelo contrário, na minha opinião, eu acredito que está do Fábio, de quem fez essa prova, quem lembra, porque foi tudo tão rápido que eu sei que o pessoal às vezes nem lembra muito bem como é que foi, porque realmente foi tudo muito em cima, né? Mas para nós que montamos o planejamento para o IDAF, foi muito bom, porque ele era extremamente cristalino, transparente, né? Tava ali cada instruçãozinha normativa, tudo bem detalhado. Foi uma coisa, seria o edital perfeito para nós se tivessem dado ali uns 3, 4 meses até a prova. A gente conseguiria, fazer uma coisa muito bacana, né? Trabalhar muito em cima disso. Mas, então foi isso, a banca foi IDCAP, né? Caiu questões 10 de língua portuguesa, legislação básica, informática básica, conhecimentos específicos, foram 20 questões, total, então, de 50 questões e valia 100 pontos. E teve também a discursiva, que também a gente elogiou bastante a transparência da discursiva, estava dizendo cada pontinho, onde é que ia descontar, quais eram os aspectos, formal, textual, técnico, quanto valia cada uma dessas coisas, né? E valia no final 20 pontos. Né? Então, não está aparecendo aqui para mim o Diogo, mas Diogo, está na escuta aí? Estou sim. Está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Então, Diogo, vamos começar a conversa aí contigo, porque tu foste, né, um dos últimos a entrar no programa de coaching, né, dessa turma aí que foi aprovada no IDAF. Tu entrou, tu ainda não estava formado, se não me engano, foi na metade do ano passado, daí tu estava fazendo TCC, né, Diogo? E tu começou a estudar com foco no IMA. Então, tu já estava estudando informática, português, alguma coisa de legislação, e claro que da legislação específica de sanitária e legislação de inspeção, tu estava estudando já bem aprofundado. Então, eu queria saber de ti se isso te ajudou, né, o fato de já estar estudando para o IMA, pode começar se apresentando, falar onde é que tu se formou, como é que foi essa tua trajetória aí até a aprovação. Tá bom. Primeiramente, boa noite, todo mundo. Meu nome é Diogo, eu formei na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. Eu sou de Governador Valadares, que aqui é quase divisa com o Espírito Santo, né? E eu comecei a estudar antes de formar, né? Foi na época de pandemia e tudo, adiantei meu estágio, aí eu falei, vou estudar para concurso. Não trabalhei, fiz meu estágio na iniciativa privada, aí eu tive mais certeza que eu queria fazer concurso, eu tinha certeza que eu não queria, porque eu queria a área de inspeção, né, e não queria seguir
essa área dentro da iniciativa privada. Eu estava decidido, então era meu plano A, B, C era o concurso. E o IDAF foi meu primeiro concurso. Na verdade, eu estava estudando para o IMA. Eu comecei final de agosto e durante também o edital eu não desviei o foco do IMA. O que eu fazia era até dava uma enrolada que quando era para estudar direito administrativo ou constitucional, eu pegava a legislação do IDAF, lia, e fui tinha uma certa noção, mas eu fui com aquilo, porque eu não queria desviar o foco do IMA. Até que a parte de legislação deles tinha bastante coisa, não tinha chance assim de decorar. E a vantagem é que foi surpresa para todo mundo, né? Então, acho que todo mundo ficou meio desesperado para tentar estudar e tudo, então foi, digamos, tranquilo. A prova, eu achei de certa forma, assim, bem sabe ou não sabe, porque ela foi bem direta às questões. Até teve a questão lá, quanto tempo o SVO tem para ir até o local numa notificação? Ou você sabia que era o tempo certo, ou você errava. Então, achei bem isso. A questão também da prova discursiva, eu achei assim, eu imaginei, né, que cairia alguma das doenças mesmo de interesse, então eu tinha feito um resumo, tudo, uma ficha de cada uma. O que eu fiquei prejudicado foi que eu não fiz discursiva mesmo, escrevendo, só tinha as informações, mas não coloquei no papel, mesmo como se fosse a prova. O que eu passei assim mais raiva, mais ansiedade em relação a essa prova foi o pós, porque assim teve a questão do gabarito preliminar, depois o gabarito oficial, e mesmo assim o oficial ainda tinha bastante questão que estava na cara que estava errada e eles permaneciam. Então isso que deu assim até o último segundo quando saiu a classificação mesmo, homologou que foi tranquilo. Acho que para todo mundo que estava fazendo esse concurso. E já tomei posse, né? Estou trabalhando aqui em Barra de São Francisco. Uma coisa também que eu achei ruim foi que eles não consideraram a classificação, né, para escolha, foi por chegou lá, levava e assim ninguém sabia muito bem disso, né? Acho que todo mundo foi pego de surpresa. E o trabalho, acho que eu tô gostando bastante, porque é bem dinâmico, não é aquela coisa só escritório, só campo. Tem muita parte burocrática, mas essa parte do campo também é bem meio a meio. Eu estou na defesa, né? Defesa sanitária. E para quem está começando a estudar, é encarar mesmo, porque não tem como fugir, não tem. Até quando a gente começa a estudar, a gente pensa, não, o que eu posso fazer para ir mais fácil, mais rápido. Só que assim, não tem um atalho, assim, não. Você tem que sentar, estudar mesmo, e é isso. E a vantagem é que o que a gente estuda é muito amplo, né? Aí acaba que quando sai o edital, só foca no que está específico mesmo. E é isso, eu estou tentando ainda voltar a estudar, porque depois que começa a trabalhar, a gente dá uma relaxada, mas ainda estou querendo fazer o do IMA e do mapa. E é isso. Opa, um excelente relato aí, Diogo. O Johnny perguntou ali no chat, né, como foi a escolha do município, se foi por ordem de classificação. Johnny, por incrível que pareça, não foi. Foi por ordem de posse. Quem chegava antes para tomar posse já escolhia. Só que isso não tinha sido divulgado, isso não estava no edital, né? Então, como o Diogo falou, pegou muita gente de surpresa. Quem ficou esperando, ou teve que... Quem morava longe, enfim, cada um teve as suas
funções antes de tomar posse, chegou lá e ficou sabendo que algumas cidades já tinham sido escolhidas, independente da classificação. Isso é bem raro, na verdade eu nunca tinha visto. Tá? Geralmente se respeita a escolha de acordo com a classificação do concurso, né? Que, do meu ponto de vista, tem a meritocracia. E o IDAF tem uma peculiaridade que também tem no IMA, depois vocês vão ver, que é o fato de ter muito processo seletivo. A gente começou conversando sobre processo seletivo, então tem muito profissional temporário. E aí isso dificulta um pouco para a administração organizar, né? Como é que vai ser a lotação de cada um, porque alguns temporários falam, não, eu vou sair, vai ter concurso, vamos tirar tal pessoa, não, mas a pessoa é boa, o que a gente vai fazer? Isso deixa um pouco assim, eu sei que no IDAF tem bastante temporários aí, né? Diga. Inclusive, quando eu cheguei aqui, tinha o veterinário temporário, ele ficou aqui um mês ainda que o Estado deixou, né, para ajudar mesmo a mostrar como que era no início. Mas aqui na minha região, ainda tem localidade que tem temporário, eles não preencheram tudo com concursado ainda não. Acho que com o tempo vai preenchendo. Estão chamando, né? É uma boa notícia aí para o cadastro de reserva. O edital deixava bem claro que tinha cadastro de reserva. Então, o edital em si estava muito bom. Talvez a própria a organizadora, né, IDCAP, que cometeu alguns desvios e a administração pública em relação à nomeação. Né? Teve essa questão dos recursos, depois a gente pode falar um pouquinho mais. Então tá, Diogo, valeu, brigadão aí, né? Continua com a gente que depois a gente vai batendo um papo, vamos também responder as dúvidas ali no chat. Quem está nos assistindo, aproveita para mandar as perguntas, tudo por ali, tá bem? Agora vamos falar com a Dani também. Dani, eu até ia fazer um levantamento aqui dos concursos que tu foi aprovada para te apresentar, mas olha, eu não tinha tanto tempo livre assim, porque a Dani está, nossa, indo super bem aí, tem... Diga, Gustavo. O Excel não tem tanta linha, né, para preencher. Até tentei botar ali, mas travou no final, 51 mil linhas. Pô, a Dani, nossa, é um exemplo aí de dedicação, né? É a comprovação de que vale a pena também estudar, baixar a cabeça, estuda bastante e tem um retorno muito grande, que são essas aprovações. Eu vou deixar então para tu se apresentar e contar para a gente, né, como é que está indo, como é que foi a questão do IDAF e também, se puder, falar nas outras aprovações, né, as tuas colocações, que eu acho que são bem bacanas. Boa noite, pessoal. Eu sou Daniela, eu sou aqui de Goiânia, Goiás. Me formei na UFG, aqui no ano de 2017, e sempre tive um vínculo acadêmico forte, já segui no mestrado, defendi meu mestrado no início de 2020, que foi quando eu iniciei os estudos para concurso público. E nesse período, como o mestrado te exige uma carga de estudo alta, de preparação, de materiais, e para isso você estuda muito, então já estava fácil para mim, né, a questão de ter disciplina para organizar meus horários e seguir em frente. Mas diferente do Diogo, eu já sou velha de guerra nessa questão de concurso aí, já foram bastante provas. Eu iniciei o estudo firme mesmo no início de 2020, e eu já fiz provas aqui no município chamado Goianira. Nele eu fiquei em primeiro lugar na prova objetiva, mas tinha prova de títulos e eu ainda não tinha defendido o meu mestrado. E nessa prova, o doutorado valia 12 pontos. Valia como se fosse 12 questões da prova. Então, a pessoa que estava atrás de mim tinha o doutorado e aí superou, fiquei em segundo. Mas tudo certo. Segundo não, fiquei em quarto. 2 pessoas tinham doutorado. E depois desse concurso, eu fiz um em Rio Verde, que também é aqui no estado de Goiás, uma cidade já mais estruturada. Nele, o cargo era de especialista em saúde, então pegou muita questão de vigilância, de saúde pública, num viés que não é o meu preferido, mas eu encarei e me dei bem também. Também tive aprovação, essa eu fiquei em 7º lugar. Essas provas todas em 2019, antes de eu começar a estudar efetivamente, no meu processo firme de estudo.
e no início de 2020, para frente, foi quando eu peguei para a ADAPAR, né? E estudei muito, me dediquei bastante. Eu julgo que eu não tenho dúvidas de dizer que eu fui uma das pessoas que mais estudou para aquela prova, porque eu renunciei a tudo, e eu passei um momento muito difícil na minha vida, que eu cuidava da minha avó, que naquele ano ela entrou em processo de morte em casa. Então, para mim, eu não trabalhava fora por conta disso. A prova de Rio Verde, inclusive, eu fui convocada, e eu pensei bastante, decidi que eu ia levar até o final o processo com a minha avó e não assumi. Continuei em Goiânia, estudando para a ADAPAR. Então, eu estudava com um peso emocional grande também ao meu lado, porque a gente passava noites tenebrosas, assim, e quando eu terminava os cuidados, eu ia, estudava, tem até um decreto, quem fez a prova da ADAPAR lembra do decreto de remédios, de fármacos, medicamentos que caiu. E era um decreto gigante, e esse eu fiz ele, eu estudava chorando esse decreto, porque a situação estava muito complicada. Mas eu não parei de estudar em momento algum. Porém, eu cheguei na prova da ADAPAR destruída em todos os sentidos. Muito exausta, mentalmente, fisicamente, e levei um tombo, porque parece que quanto mais eu estudei, mais longe eu fiquei na aprovação. Eu fiz a prova Quem fez, lembra que teve um local de prova que teve um manifesto. Eu estava naquele local e somou isso a todo o processo que eu vinha vivendo e eu não consegui desempenhar. Então, eu saí da prova muito frustrada, porque eu sabia o tanto que eu tinha me dedicado, né? E eu precisava sair daquele processo, porque a gente sabe, quem renuncia, quem entrega tudo, sabe o quanto dói, o quanto custa você ter que retomar vindo de um desempenho horroroso dentro do que você fez, né? Porque não foi falta de estudo, foi falta de controle emocional, foi um momento que eu passei, foi horroroso. E eu precisava sair disso. Então, o IDAF foi aquela prova, assim, para me tirar da par das costas e fechar aquela página, né? E nesse período teve a prova da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que eu pensei em fazer, mas aí depois eu desisti pela minha abordagem de estudo, que desde a da par, minha abordagem, meu viés é defesa e inspeção. Eu deixo as provas de prefeitura, que visam mais a parte de vigilância e saúde pública, em segundo plano. Mas nesse meio tempo eu fiz a prova de BH também, a prova da prefeitura de lá. Fiquei muito bem colocada também. Já foram tantas provas que eu juro que eu não me lembro em que posição eu fiquei, mas foi uma boa colocação também, estava, acho que, dos 7 para cima. E faltou pouco também essa prova, acho que faltou 1 ponto para eu estar na segunda colocação, porque foi uma classificação bem pareada ali. E segui, né? Saiu o IDAF e eu topei fazer, porque a gente que estuda com afinco, com dedicação, a gente já tem grande parte do processo ganho ali, porque eu não tenho dúvida que no processo de estudo, a maior dificuldade não é pegar um material, não é resolver questão, é você fazer o seu dia a dia. É você sentar e fazer. Quando tudo está ruim, está bom, não interessa. Você tem que sentar e fazer o seu. Então, como isso é algo que, para mim, é natural, que desde que eu decidi pelos concursos, eu assumi de verdade como uma profissão, que eu teria que levar a sério com a minha carga horária, com a minha disciplina. Então, foi parte do processo. Foi a hora que eu vi a oportunidade de tirar da par das costas. E deu muito certo. Como o Saulo falou, de todas as provas que eu fiz até hoje, foi o edital mais doce que nós tivemos, porque ele veio muito mastigado, ele veio muito pronto. Se todo edital viesse daquele jeito, para a gente seria excelente, né? Então, eu não tive dificuldade nesse sentido, até porque eu não estudo visando bater edital. Essa é uma meta que eu nunca tive e não vou ter. Eu prefiro me basear lá pelos 80-20, né? Vamos passar ali, vamos cadenciar e não tem a necessidade de você ir riscando linha a linha. Então, eu fiz o que precisava dentro do estudo, porque quando você vai caminhando no estudo, você já vai entendendo o que é mais possível de ser cobrado, o que é menos provável. Então, soube fazer esse direcionamento, porque o tempo era curto, né? E deu tudo certo. Para a gente que está aí nessa vida de concursando, nossas viagens de férias são as viagens para as provas, né?
Então, topei mais essa, falei, vamos nos divertir, né? E mais uma. E graças a Deus também foi um bom resultado, uma boa discursiva. E aí eu decidi não assumir essa prova, esse curso, que um ato um pouco de coragem misturado com loucura, porque a gente não tinha algo imediato em vista, né? Os concursos que saíram de Iagro e Indeia, a gente não pensou que eles aconteceram da forma que eles aconteceram também, né? De forma tão rápida. Mas eu decidi esperar mais um pouco, procurar um estado um pouco mais próximo aqui de Goiás, que me desse a oportunidade de estar um pouco mais próximo da família, né? Num feriado, algo mais prolongado assim, e encarei essa dura decisão, né? Conversei bastante com o Saulo, se assumia, se não assumia, a gente foi pesando algumas coisas e a decisão foi que vamos continuar e vamos procurar algo que se adequasse mais ao que eu desejava, né? E nisso veio as provas do Iagro, do Indeia e aqui da minha cidade, da Prefeitura de Goiânia, que foram 3 provas sequenciais, né? A Iagro e Indeia foi espaço de 7 dias, com editais curtos, que eu acredito que não deram nem 45 dias de espaço, né? Com a prova. E a Prefeitura aqui de Goiânia também logo em seguida. Então, de tudo o que eu tiro dessa experiência, é que não adianta ter o Convet, não adianta ter outro material, não adianta ter banco de questões, se o primeiro você não tem, que é a sua disciplina, o seu real interesse, e eu falo real interesse, porque passar em concurso, se você perguntar aí, a maioria vai querer, dos nossos colegas. Mas pagar o preço é outra história. Então, começa daí. As meninas, todos os meninos aí também que foram aprovados sabem disso. O principal começa aí. E aí o Convet entra como ferramenta que vai facilitar e vai agilizar todo o processo. Agilizar no sentido de que não é que tem milagre, tem organização e cumprimento de metas. Que é isso que a gente precisa ter, todos nós que estamos aí nessa luta. E como o meu processo de estudo é um processo, não é um milagre, então hoje eu estou colhendo frutos desde aquele estudo doído da DAPAR, que foi muito difícil para mim, mas eu tenho colhido aquilo e o que eu plantei à frente até hoje. Então, eu fiquei em terceiro no IDAF e fiquei em primeiro na Iagro, primeiro no Indeia e primeiro na Prefeitura de Goiânia. Então, assim, são resultados que a gente sabe que são números excelentes, mas por trás do número está uma dedicação, está uma renúncia, está um processo que só a gente e a nossa família que nos acompanha que sabe, né, o que está dentro disso tudo. Então, acho que o que eu tenho a deixar aí para todo mundo é isso. A tendência de hoje é que os editais saiam com prazos cada vez mais curtos. E se você deixa para estudar na hora, você não vai conseguir cumprir com o principal. São provas que cada lugar está sendo diferente. A prova do IDAF foi uma prova objetiva, no sentido assim, do edital ter sido enxuto, claro, muito bacana, mas eu já fiz a prova da Iagro, que sem dúvida alguma foi a prova de concurso mais difícil que eu fiz até hoje, toda essa trajetória, que foi uma prova com questões assim, múltiplas de temas variados, que quem tiver curiosidade, dá uma olhada no caderno de prova depois. E, por outro lado, a prova do IDEA já foi uma prova que eu achei de um nível muito fácil. Então, assim, preparem-se com antecedência. Não deixa para cima do momento, porque isso não funciona. Não adianta ter os meninos do Convet se você não tiver em você, primeiro, a certeza de que o processo começa em você. E se você somar a sua intenção, a sua disciplina de todos os dias com o trabalho dos meninos, não tem como dar errado. É questão de tempo e de você acreditar no processo, que vai chegar a hora. E também que nem tem que ter o discernimento que nem toda oportunidade é oportunidade. Nem todo concurso que aparece você deve entrar para fazer. Você tem que ir desenvolvendo uma certa maturidade dentro do que você quer, porque é aquela história, né? Às vezes a gente tenta dar o passo na lua pensando que é queijo e fica sem nada. Então, é ter essa maturidade também de entender
um processo que exige foco. E esse foco os meninos nos ajudam a ter com organização, que é uma parte fundamental do processo também. Então, que eu deixo aí esse relato de não desistir. Se eu tivesse desistido na ADAPAR, eu não teria conseguido o IDAF, não teria conseguido a IAGRO, não teria conseguido o INDEA, não teria conseguido a Prefeitura de Goiânia, e um outro que eu esqueci que foi do IBAMA, que eu fiquei muito bem colocado também. Então, é tudo fruto daquilo que a gente vem plantando ao longo do tempo. Não tem milagre. Tem o nosso esforço cada dia, associado à organização e associado àquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, que é o nosso sonho, aquilo que a gente, de fato, deseja, porque tudo na vida tem custo. Todos nós sabemos disso, né? Mas o sabor que a gente tem ao longo dessas conquistas é algo também que fica para a gente e para quem está acompanhando nossa luta também. É interessante que no primeiro concurso que eu fui chamada, eu chorei muito, fiquei muito feliz, que foi aquele de Rio Verde que eu decidi não assumir para cuidar da minha avó. Agora, nos outros que eu passei, eu não choro mais. Mas não é por vaidade ou porque se tornou algo comum, não. Mas é pelo aquele que você vai entendendo que você vai colher, vai chegar a sua hora. Não é um milagre, não é algo que vem de graça, é simplesmente questão de constância e persistir no que você deseja e seguir firme. Alcancei esses agora e vou seguir, se Deus quiser, nessa luta, né? Que é um processo de luta. Eu estou vendo aqui que o Gustavo tem algumas perguntas no chat, né? Éder perguntou se eu vou assumir o IAGRO. A intenção é assumir a IAGRO até a posse no INDEA, porque o concurso final, né, no momento agora vai ser o INDEA. Gustavo perguntou sobre a minha rotina. Eu sou uma pessoa de muita disciplina e uma pessoa que vive em rotina, eu sou uma pessoa rotineira. Eu tenho as minhas horas, os meus processos, todos assim estabelecidos, e quando eu não consigo passar por eles, eu vejo meu desempenho em tudo, não só no estudo, mas assim, vejo ir por água abaixo. Então, ter rotina é algo que me faz muito bem. Então, com esse processo que eu tive familiar, eu não fui trabalhar, né? Eu fiquei ajudando minha avózinha e até o momento final. E nesse tempo era difícil ter rotina, porque ali quem já passou por isso sabe, né? Era na hora que dava, do jeito que dava, mas depois que nós vencemos esse processo, minha rotina passou a ser o estudo de manhã e de tarde, tentando encerrar ele antes das 18 horas, só que eu nunca consegui encerrar, eu sempre achava que tinha que fazer mais alguma coisa e estendia, o que eu não recomendo, porque a gente também tem que entender a hora de parar, e eu tenho muitos problemas, só que isso tem um custo muito grande, que é um cansaço também, que estudar exaure a gente, né? Então, eu acredito muito assim, cumpra seu horário. Se você tem 2 horas, cumpra as suas 2 horas. Se você tem 8, cumpra as suas 8. Mas não deixe também de fazer as outras coisas da vida, porque exaure, deixa a gente doente se a gente ficar só nisso aí. Então, é cuidar para fazer o que tem que ser feito na hora correta, né? Ter sua produtividade, encerrar seu dia e aproveitar as demais coisas da vida também, que é algo que eu estou falando, mas que eu não fazia, e que eu percebi o quanto isso fez falta. Então, nesse processo aí também de entendendo que concurso pode não ser imediato, você tem que ser sustentável e tudo isso, eu fui colocando mais na minha rotina também. Então, eu não fui trabalhar fora, eu fiquei nesse processo domiciliar com a minha avó até o final de 2020, ela faleceu bem no dia do Natal, com a gente. Então, eu fiquei um processo de luto, assim, que permiti nem ter o luto sequer. Eu queria ter continuado estudando, mas aí foi aquele estudo difícil também, né? Um momento difícil. Então, eu retomei ali mais ou menos em março de 2021, foi onde eu decidi seguir, eu decidi não trabalhar fora. Eu decidi seguir no estudo. Claro, isso eu tenho o privilégio de poder ter essa realidade, porque por trás de todas essas aprovações que eu tenho uma mãe que me dá todo o apoio, junto com meu pai, financeiro, emocional, tudo que eu preciso. Eu nunca fui cobrada
em nada nesse sentido em casa. A cobrança que eu tenho é: Daniela vai parar de estudar, vai dormir, vai sair, vai se divertir. Então, eu tenho pais e tias e irmã, eu tenho a minha rede de apoio, ela é muito diferente da de muitos. Então, tudo isso também não veio à toa e não veio só por mim. Eu tenho uma família que entende a importância do estudo, que apoia o concurso. Eu tenho, da minha mãe, as minhas tias, todas são concursadas. E o que isso trouxe para mim foi esse apoio e essa vontade também de estar no serviço público. Então, é algo que também eu tenho muita gratidão, porque eu tenho uma rede de apoio incrível. E isso me permitiu estar estudando e, por outro lado, isso também traz uma pressão muito grande na gente. Quando você não está trabalhando fora, e com tudo tão difícil, né, como está cada vez mais, você também se cobra muito. Então, esse é outro ponto a se ponderar, até que ponto você tem o que é melhor para você. Mas, assim, passei momentos de ter vergonha da minha situação, de estar em casa estudando. Agora que os resultados apareceram, fica muito mais fácil para falar para todos, é muito bonito e tudo. Mas não é assim, né, que funciona sempre. É um processo muito difícil. Se você não tiver um equilíbrio mental, espiritual muito grande, você não consegue atravessar ele com saúde, né? Então, graças a Deus, eu atravessei, muito fruto disso, dos pais, das tias, da irmã que eu tenho e que me apoiam o tempo inteiro nessa batalha nossa aí de cada dia. Então, minha rotina é isso. Eu tenho as minhas atividades domésticas, eu dou muito apoio familiar, as minhas tias, quando há doença, sempre estou lá apoiando, mas cumprindo a minha rotina. É a gota de cada dia. Não vai sair uma enxurrada diária, porque vai faltar a gota do outro dia. Então, eu tento sempre fazer essa gota a gota, dia a dia, cumprindo tudo o que é preciso, né? Preciso treinar, eu sou uma pessoa de muita espiritualidade, preciso das minhas orações, preciso da minha igreja, preciso da minha família, preciso do meu namorado, preciso de muitas coisas. Mas o estudo, ele consegue ser encaixado em tudo isso sem problemas. E é isso, pessoal, essa longa história aí, mas que fique para vocês que não se deve parar. Se você não parar e você entendendo as arestas para você ir aparando, você vai chegar lá sem dúvida. Nossa, Dani, perfeito, assim, o teu relato do início ao fim. Na verdade, tu sintetizou uma série de princípios que a gente tem dentro do coaching, né? E que a gente tenta passar para o pessoal. Mas, assim, ó, praticamente tudo que tu falou vai agregar demais, tenho certeza, em todo mundo que está assistindo aí, tá? E, inclusive, obrigado por se abrir, contar essa situação da ADAPAR também. Eu lembro que quando tu começou no coaching, tu tinha se aberto também comigo em relação a isso, né? Que a tua situação foi um pouco diferente de outras pessoas, porque algumas pessoas ficaram nervosas no caso da ADAPAR porque tinham estudado durante muito tempo, né? E acabaram depositando muita expectativa em cima da prova, isso bate um nervosismo normal. Mas no teu caso tinha sido um pouco diferente, porque juntou, para não dizer que assim, o principal foi, né, a questão, claro, da tua avó, a questão emocional pesou muito, e o teu o desgaste mental que tu teve na véspera da prova, né? Tu tinha estudado tanto, tu sabia tanto, tu estava tão tecnicamente preparada, né, que isso também ocorreu um esgotamento, né, até das tuas energias para te executar a prova. Tu teve essa grande dificuldade e graças a Deus que tu não desistiu. Se tu for ver, muitos que não passaram na ADAPAR se desanimaram, que é normal também, né, e acabaram parando de estudar. Mas imagina quantas Danielas a gente poderia ter aí, né, o pessoal que conseguiu vencer, porque querendo ou não é um tropeço, dá um desânimo, como tu falou, demora um pouco para superar, gera um período de luto, isso é normal. Mas olha a reviravolta que tu deu, né? Tu é muito dedicada, isso é uma coisa muito clara, até te ouvindo falar. Inclusive, algumas vezes, desde o início, eu sempre tive também esse cuidado com as tuas horas, né? Tentar não botar uma meta muito alta, porque tu já tinha uma base, né? Um conhecimento muito grande desde o início. Nossa,
a tua avaliação inicial, o diagnóstico inicial, né, apontava para nós do coaching que tu tinha uma série de pontos muito favoráveis, tu tinha um nível muito alto de conhecimento, o teste de nivelamento ficou acima da média em tudo. Então, a tua questão era isso, equilíbrio, manter uma constância e fazendo provas, né, para superar essa situação da ADAPAR, e foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, de vez em quando, né, tu falava, não, mas bota mais 2 horinhas aí para mim, de repente eu estendo um pouco aqui, aumenta para mim aqui. Calma, Dani, vamos indo, vamos tocando. E, pô, e agora tá aí um sucesso total, né, uma história muito bacana que vai inspirar muita gente, né. E só para concluir também, uma coisa que tu comentou que eu acho muito importante, que a gente no coaching, a gente já consegue notar quem quer passar em concurso, né, e quem tem a vontade real de passar e aceita que vai ter que, querendo ou não, abdicar de uma série de coisas, né? E tu tem isso, né? Tu veste uma camisa de concurseira, né? É como tu falou, perfeito, adorei tua frase, né? Como se fosse uma profissão, né? Tu respeita a tua carga horária, tu prioriza, né, o estudo. Então, significa que tu abdicou recentemente de 100% das coisas? Não, como tu falou, né? Tu consegue equilibrar, mas sempre priorizando aí o estudo. E a gente acha que isso colaborou, né, até esses resultados atuais. Tá? Então tá, pessoal. Muito obrigado, Dani. Valeu. Tu me lembrou também de uma analogia, a gente vai postar daqui a pouco o depoimento de um coach aprovado na CAPDR, que ele falou o seguinte: o coaching para ele, né, entregou uma chuteira, né, um tênis de corrida, um Gatorade, falou para onde que ele tinha que correr, mas quem teve que correr foi ele, né? Adianta tu ficar sentado, né, pegar um melhor tênis, um Nike, a melhor apostila, os melhores simulados, melhores questões e não fazer, né? Ou correr um pouquinho no início, depois sentar, ficar esperando. Não, tem que ter constância. A gente está dizendo para onde que tem que ir, né? Tem que mirar no objetivo e tem que estudar, tem que fazer a sua parte, né? Excelente, adorei essa tua colocação, até para estimular o pessoal, né? Que às vezes fica muito procurando os atalhos. Mais uma coisa importante que tu falou, né? Dos 80-20. Dani, tu não sabe a frequência que acontece de eu mandar um planejamento para alguém, uma pessoa que às vezes está recém começando no mundo dos concursos, e aí a pessoa fala, mas cadê fisiologia? Ah, mas não tem imuno, mas não tem anatomia, mas não tem não sei o quê. Cara, assim, se tu for estudar tudo do edital de veterinário, tu precisa de 10 anos só fazendo isso 24 horas por dia, porque não adianta. Pode cair muita coisa, mas a gente sabe mais ou menos, né, onde se priorizar. E é nisso que a gente tem batido para deixar uma base boa, que é o teu caso, tu tem uma base excelente, né, mas mesmo assim tu especificou um pouco mais na área de defesa e inspeção, né? Então é mais ou menos por aí que a gente tem trabalhado. Então adorei também esse teu comentário, fecha muito com as nossas diretrizes aí no programa. Tá? Muito obrigado novamente. Thaís, querida, nossa monitora, como é que tu tá? Tu tá aí em trânsito aí, também tá esperando para entrar em exercício ou tu entrou? Como é que ficou a tua situação? Oi, pessoal, boa noite. Então, eu vim para Porto Alegre desde a semana passada. Eu fiquei aguardando aqui a perícia, né? A minha perícia foi marcada antes de ontem para hoje. E aí, hoje eu já tomei posse, já saí da perícia e já tomei posse agora de tarde. Da CAPDR. Parabéns, pô, show de bola. E da prova do IDAF, tu lembra alguma coisa? Para ti também passou tudo tão rápido, foi de flash, né? Foi muito rápido, nossa. Assim, eu tava com um ciclo pós-IMA, né? Comecei com o ciclo do IMA, pós-ADAPAR, desculpa. Pós-ADAPAR. Mesmo assim, faço das minhas palavras da Dani com relação à ADAPAR, porque foi a mesma experiência. Fiquei até impressionada aqui. A mesma experiência, eu me dediquei muito. Eu ficava, para não dizer 24 horas por dia, eu tirava algumas horinhas para dormir, assim, para comer. Então, assim, a mesma experiência. Eu me cobrei muito, muito, muito. A questão emocional, assim. E aí foi um fiasco também, assim, E eu não consegui ficar nem entre os 100 primeiros. Então, e aí eu tirei esse período aí, 1 ou 2 meses pós-ADAPAR. E aí retornei estudando com IMA, né, por causa dos boatos, né. E aí logo depois veio o edital da CAPDR. Eu troquei os ciclos,
Cheguei a ficar um tempo com os dois, mas aí eu como já tinha saído do edital, eu preferi ficar com o CFDR. E logo depois veio o edital do IDAF. E aí eu fiquei um tempo com os dois. Fiquei, acho que umas 3 semanas com o ciclo para os dois. E aí foi que a prova do IDAF foi pouco tempo, né? Foi 30 dias ou um pouco mais. Mas eu não consegui, né, bater o edital todo, né? Era difícil, apesar de não ser tão grande. Mas não consegui bater o edital. Mas, assim, voltando lá um pouco do início, né? Então, acho que o pessoal, alguns aí já me conhecem das revisões, né? Então, eu sou formada pela UENF, né? Universidade Estadual do Norte Fluminense, fica em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio. E aí, assim que eu me formei, eu fiquei naquela, diferente de alguns, né, que já começam a estudar durante a faculdade, né, já tem essa visão, né, eu não tinha essa visão, né, na verdade, eu saí da faculdade e nem sabia o que era defesa. Então, eu vim aprender o que era defesa depois que minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, assim, ela que me apresentou essa questão, por que você não estuda para concurso, né? Começou, e aí eu comecei a me interessar pela área, porque eu não conseguia emprego na área privada, não queria clínica, né? Assim, não gostava de clínica. Eu falei, o que eu vou fazer? Se eu sou veterinária, eu não quero clínica, o que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Né? Aí pensei assim, vou tentar concurso, tá? E agora, por onde eu começo? Aí eu comecei a fazer algumas prefeituras próximas, né? Eu já sou já fiz bastante, muitas provas, né? Eu me formei em 2015, então, a partir de 2015 mesmo, com 1 mês ou 2 meses de formada, já fiz minha primeira prova. Eu até que fui bem, mas assim, tinha prova de títulos, aí eu caí. Então eu fiquei, acho que foi em 3º, 2º, e daí quando veio prova de títulos eu caí. Mas me deu um ânimozinho. Eu falei, né, recém-formada, falei, vai que o próximo eu consigo, né? Aí fui tentando as prefeituras, e aí eu fiz uma em 2017, lá para 2016, 2017, o edital, uma prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, fica próximo a Teresópolis, no estado do Rio. E aí eu fiquei em 2º lugar. Aí tá, cadastro reserva, né? Aí você fica naquele, cadastro reserva, né? Ninguém, assim, dificilmente alguém dá valor, né? Às vezes até desanima, a pessoa fala, mas é cadastro reserva, né? Então não vou fazer não, alguma coisa assim. Gente, façam. Se for assim, simples, né? Se for uma cidade vizinha, se for, sabe, façam, sabe? Porque eu sou a prova de que chama, né? Então... Aí eu cheguei a trabalhar fora da minha área. Eu cheguei a trabalhar em 2017. 2017 eu vi que não estava sendo chamada nas provas, estava ficando bem, mas ninguém me chamava. Aí apareceu uma oportunidade de emprego na área de hotelaria. E eu fui trabalhar em hotel. E daí eu fiquei por 1 ano e pouco até São José me chamar, né? Fiquei 1 ano e pouco trabalhando em hotel. Daí São José me chamou. Fiquei lá, terminando o estágio probatório, assim, faltando 2 meses para terminar o estágio probatório. Foi agora, né? Foi agora esse ano, no início do ano. E daí eu fiz nesse meio tempo, né? Eu fiz ano passado, fiz no final do ano passado veio os editais, né? No início desse ano, fiz essas 2 provas também. Aí veio uma outra prefeitura, me chamou, e aí eu saí de São José. Fui lá, voltei para perto de casa, em Campos, uma cidade vizinha. Aí eu estava lá bem, né? Aí, nesse meio tempo, foi quando eu fiz a prova do IDAF. Eu estava em São João da Barra, que é um outro município. E aí me chamaram no IDAF, só que no IDAF, essa questão das cidades, né? Isso estava me preocupando um pouquinho, porque a gente não sabia, eles podiam me jogar muito para o interior, a gente não sabia como é que ia ser feita essa escolha das cidades. E eu já estava com o resultado daqui para sair, da CAPDR para sair. Já tinha o resultado da objetiva. Estava esperando, se eu não me engano, na época era redação, só que faltava. Então, já tinha uma noção de que eu tinha ido bem. E aí eu arrisquei, assim, eu resolvi arriscar. Eu falei, não vou assumir DAF, vou continuar na prefeitura. A prefeitura pagava razoavelmente bem. Vou continuar na prefeitura, pelo menos eu estou perto de casa, né? E no IDAF eu não tinha essa garantia, apesar de ser próximo ali, Espírito Santo, o campus fica no Norte Fluminense, então é próximo.
mas eu não tinha essa garantia, e aí eu preferi ficar pela prefeitura lá e aguardando o resultado da CEAPDR no Rio Grande do Sul. Então é isso, aí eu optei por não assumir no IDAF por conta disso. Pode falar. Eu mexi sem querer aqui no microfone. Ah, tá. Então, gente, mas assim, a ideia que eu quero passar para vocês, assim, momentos difíceis vão acontecer. Assim, só para exemplificar, assim, em janeiro, eu tive uma situação familiar no meio dos dois editais, né? Entre editais, entre provas ali, né? Entre a prova do IDAF e da CEAPDR, eu tive uma situação complicada familiar, uma cirurgia de uma pessoa próxima, né, que estava com câncer. E nesse meio tempo teve a cirurgia da pessoa, a pessoa, né, ficou na UTI, ficou quase 20 dias na UTI em estado gravíssimo, assim. De você falar com o médico dizer, ó, né? Então, assim, para mostrar para vocês que, assim, a gente tem que tentar ao máximo, né? Focar, claro, mas, assim, também não é porque fulano passou que não é uma pessoa, digamos, normal, que ele não tem as coisas, sabe? Que ele não passa pelas situações, assim, que podem acontecer, que todos estamos sujeitos, entendeu? Então, cada um tem a sua rede de apoio, cada um tem, né? Mas, assim, não tentar se vitimizar no sentido de, poxa, eu não estudei hoje por causa disso. Aí, às vezes, o motivo é uma coisa, sabe? E acabar empurrando, e daí, quando vai ver, no final da semana, não acabou não estudando nada, entendeu? É focar mesmo. Eu sempre gostei de estudar, mas, assim, até para mim, eu sempre gostei de estudar, sempre, eu gosto, adoro. Mas tem aqueles dias que você acorda, meu Deus, não aguento mais ver uma apostila. E é aí que a disciplina entra. A disciplina é importante nesse momento, entendeu? No momento que você não está afim, que você não está com saco, que, porque hoje está frio, não vou levantar. Ou porque hoje é isso, porque hoje é aquilo. Então, não invente porquês, né? Só levante, faça o que tem que ser feito, porque a hora de vocês vai chegar. Pô, excelente. Pô, Thaís. Não, como é semelhante mesmo, né? A tua jornada com a da Dani, nossa, estou impressionado. Eu fiquei impressionada quando ela começou a contar da Par, tudo que ela passou. Uhum. Não, pessoal, assim, a Thaís, que quem não conhece, né, que faz as nossas revisões, ela já dava aula, né? Então ela a mesma coisa da Dani, assim, a parte de conhecimento teórico era um nível elevadíssimo. Tem a expressão, que ela lá dava aula. Não, no caso dela, literalmente, ela dava aula, ela compartilhava o conhecimento dela, que era muito vasto, né? E pegou um pouco a parte emocional, por isso, né, que, cara, tem que extrair essas informações aí, tem que entrar, o pessoal tem que aceitar. Recentemente tem muita gente pedindo ciclo para o mapa, e aí eu vou lá e digo, tá, mas calma, tem alguns outros estaduais de fiscalização agropecuária que tem muita similaridade entre os editais, de repente tu usa como um concurso escada, usa para praticar, não tem interesse, vamos procurar uma prefeitura, vai fazendo umas provas. E tem gente que estavam até me chamando de testemunha do IMA, porque num grupo aí das gurias nas nossas cortinas, o Saulo tá de testemunha do IMA, querendo que todo mundo faça IMA. Mas não é uma sugestão técnica, porque a gente viu ali no termo de referência que, cara, é informática, é direito constitucional, administrativo, defesa, inspeção. Então são coisas que tu vai estar estudando para o mapa também. Claro, como a Dani falou, o mapa vai ter outras coisas, tem que ir treinando uma redação, tem língua estrangeira, a gente sabe que tem algumas diferenças, mas o núcleo é o mesmo. Né? Então, nos 80% que a Dani comentou, quem está estudando para o IMA está para o mapa. E eu sempre ofereço aí para as pessoas que pedem mapa. Porque eu quero mapa, tá? Aconteceu comigo em 2014, caso real. Eu queria muito mapa. Eu abri mão de uma oferta de emprego bem interessante, muita gente da minha família era contra, né? Falaram, não, mas tu vai ficar estudando, onde é que já se viu? Não tenho, diferente de vocês, eu não tinha funcionário público assim na família, né?
Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus avós, nem meus tios. Então, eles acharam muito estranha a minha decisão. E eu fui contra todo mundo. Não, mas eu quero. Eu conheci alguns auditores do mapa, eu falei, não, eu quero trabalhar que nem esses caras, e achei muito legal. E, pô, dediquei, assim, ó, todas as minhas fichas no mapa. Chegou na prova, fiquei nervoso. Não consegui passar o gabarito. Puxaram da minha mão a folhinha, faltou passar 12 questões específicas, que valia mais, não leram minha redação, desandou tudo por uma falta aí de prática e nervosismo. Então, quando eu indico para as pessoas, pessoal, vamos fazendo outros, vocês às vezes vão tropeçar, vão tirar lições desse tropeço, né? É exatamente o caso da Thaís e da Dani, hein, né? Alguns tropeços, elas usaram a favor delas para os próximos concursos, né? Seja a parte inclusive estudar demais, né, na véspera da prova, algumas lições que são muito individuais também, porque você fazer outras provas desenvolve o autoconhecimento, que são coisas que não é o Saulo e o Fábio que vão falar, opa, tu tem um perfil que tu tem que parar de estudar uma semana antes, ou 2 dias antes, enfim, isso tu tem que ir fazendo provas e vendo quando é que tu tem que diminuir a rotação, baixar a ansiedade, né, como é que tu tem que encarar a questão de prova, qual estratégia tu vai usar na prova, começar por que matéria, isso tudo aí vem com o tempo, né, e com a experiência. Então, gurias, adorei o relato das duas aí, apesar de ser bem semelhante, né, são histórias com resultados ótimos e as duas comentaram que depois desse tropeço não desistiram e agora estão aí colecionando aprovações, estão super bem. Deixa eu ver... E, Saulo, desculpa, isso também entra naquela questão da fila, né? Da famosa fila, que todo mundo usa essa analogia do concurso, né? Sim, elas não deixaram, continuaram na fila, estudando, vão acumulando, vão somando aquele tijolinho, porque na vida, né, como as duas comentaram aí, tem aqueles tropeços, tem aquelas coisas que você não tem como prever. Ninguém quer, né? Uma doença na família, quem sonha com isso? Não existe isso. E nessas situações você já está com aquela sua construção ali encaminhada, né? Então isso, sem dúvida... Tá tudo encaminhado, né? Muito, muito bem colocado aí pelo Gustavo, porque quando a gente começou o coaching, né, já tem um tutorial lá que eu comento dessa analogia da fila do banco, mas ela é muito, muito mais real do que eu comentava na época, porque agora, ali, com 2 anos de coaching, a gente tem visto exatamente isso. Pessoal que está mais tempo estudando, está mais tempo com a gente, claro, tem exceções, né? Tem a Rafaela, recém se formou e passou em 2 concursos, né, de nível alto, assim. O Diogo foi o primeiro concurso, mas 6 meses ali estudando. Mas a grande maioria é essa, é quem baixa a cabeça, estuda, e quem faz o que a Dani comentou, né? Que tem a vontade real a ponto de abdicar de algumas coisas, de realmente baixar a cabeça, e é isso que eu quero, então eu vou estudar para passar, né? A gente brinca assim, ó, tu tem que ter aquela gana de ser aprovado, né? Eu olhar a apostila e falar, não, eu sei que o passaporte da minha aprovação está escrito, são essas palavras que estão aqui nessa apostila. Então eu tenho que ler e absorver isso, né? Não basta aquela leitura assim com os pés para cima, deitado na cama, né? Aquele estudo muito relax, ou enfim, assistindo uma videoaula, como a gente gosta de falar, sem fazer um estudo ativo, né? Então, pô, gurias, adorei aí os relatos de vocês e fecha muito com o que a gente tem pregado no coaching. Então é isso, o Antônio não veio, o Yudi teve que sair, né? O Diogo já comentou, a Natália não pôde participar, então acho que todos comentaram, foi bom aí, deu 1 hora de encontro. Antes da Daiane passar os eventos aí da semana, só ver se, Daiane, tem alguma pergunta, alguma coisa no bate-papo? Se alguma pergunta interessante da Thaís, né? Em algum momento vocês acharam assim, ó, não é para mim concurso, não vou passar, eu vou aposentar as chuteiras. Chegaram a passar por essa fase aí, no pós-Adapar, imagino, né? Eu imagino que é difícil você chegar numa prova pensando assim, fechou, essa é minha. Eu acho que é isso que que é raro, né? Todo mundo acha que não vai conseguir, que está faltando muito, que você não está lembrando de mais nada. Isso é natural. O que o Gustavo falou aí, ó, quanto mais perto da prova, mais você acha que não vai passar. É o que a gente estava conversando hoje, né, Thaís? Tipo assim, como é que você saiu depois da prova da CAPDR, né? Você que ficou numa boa colocação, como é que você saiu depois da prova, né?
Cara, isso eu Nossa, tinha que tirar um tempo para fazer isso. Ó, fala, Thaís. nossa, eu saí, não tem nem a palavra, eu saí meio que extasiado, meio, tipo, sabe, como se tivesse recebido um nocaute. Eu nem interagi com as pessoas, eu ficava, meu Deus. Olha, eu saí da Iagro, estava com o Lucas e eu comentei com ele, falei, olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui. A prova É assim mesmo, é normal para todos, não. Pessoal, isso é muito normal. Eu tenho que tirar um tempo para ou botar numa pastinha assim os áudios e os prints que eu recebo de mensagens que eu recebo no pós-prova. É uma choradeira desenfreada, assim. Não deu, capitão. Não, o Tonico me chama de capitão. Não deu, capitão. Nas duas provas, do IDAF ele me mandou e na CABR, passou nas duas. Mas tem muita gente que manda assim, não deu, não gostei da prova, eu estudei errado, não caiu que eu tinha mais estudado, não sei o quê. Mas assim, ó, direto, não, eu tinha que dar anotar isso para depois lembrar deles quando sai o resultado, assim, ó, e aí? Porque assim, de novo, volto naquilo que a Dani falou, né? Ninguém fecha um edital, é muito difícil, é muito raro, não tem como, não tem. Então também tem que aceitar que algumas questões tu não vai acertar. Ninguém gabarita as provas, né? Em 2 anos de coaching, nunca vi ninguém tirar 100 numa prova de 100%. Acho que é impossível, né? Nunca vi, acho que não acontece em prova da veterinária. Claro, algumas provas, como ela falou, em 10, às vezes é mais fácil, as médias vão para cima. E Iagro, eu achei a prova muito difícil mesmo do Iagro. Olha, misturou coisa da saúde, fizeram questões difíceis mesmo. Então, as provas variam e as médias variam também. Tem que aceitar que ninguém gabarita. E quando tu abre uma prova e a primeira questão que tu lê, tu não tem a menor ideia da resposta, muita gente se desestabiliza com isso. Por isso que a gente bate nessa tecla. Vocês têm que aceitar que vocês não vão gabaritar e que as questões muito complexas, vocês têm que ter sangue frio, tem que ter inteligência emocional e pular, né? E é difícil para muita gente isso. Trancam o simulado do mapa. Foi muito bom para muita gente mandou mensagem de agradecimento porque mudou a percepção, né? Eu estava estudando para o mapa, eu achei que eu ia chegar no simulado e ia tirar 10. Foi lá e tirou metade disso. Mas é bom para entender que ninguém gabarita, as médias foram baixas, então mesmo quem fez ali 6 e pouquinho, tá entre as melhores notas. Então a média varia muito, né? O simulado do mapa a gente está terminando a análise dos recursos, né? Em seguida a gente vai divulgar as colocações para convocar para a discursiva, né? Que vai ser a segunda etapa aí. Mas a gente adorou. Isso, essa questão aí que vocês levantaram agora, ela me lembra uma questão que ocorreu muito pro IDAF. Tinha uma coach que estava se preparando anteriormente pro IDAF, e ela me cobrava muito assim, eu quero legislação estadual. Eu falava, calma, a base das provas, ela está sendo as legislações federais, é uma tendência, as provas têm tendências. As matérias continuam as mesmas, mas a gente está percebendo tendências, mesmo mudando a banca, tem coisas que estão se repetindo. Coisas que eu venho falando para o Saulo, acompanhando as provas. Olha, é difícil ter uma prova estadual que não vai ter uma questão sobre raiva e outra sobre tuberculose e brucelose. Então, tem coisas que a gente não pode fugir. E a pessoa, às vezes, principalmente no pré-edital, quer adivinhar o que vai ser cobrado. E no pré-edital é o momento de fazer a base para aquilo que a gente tem certeza que vai estar no edital. Às vezes não vai estar escrito ao pé da letra, por exemplo, não vai estar lá IN 10 de 2017, vai estar lá programas sanitários, mas a chance de cair uma norma dessas dos programas sanitários, como de brucelose e tuberculose, ela é muito alta. Então, temos que focar no que tem mais chance de cair. E, às vezes, acontece de cair coisas que estão fora do material. E isso eu falo com toda segurança, que não vai ter um material, não existe um material que vai ter tudo que vai ser cobrado na prova. Não existe. Nem com nós, nem com a concorrência. Olha,
É muito difícil. Se tiver uma tia da banca, né? Como teve lá porque na Residente. Os editais para veterinário, do jeito que eles são redigidos, pode cair qualquer coisa. Quem fez essas provas de CRMV agora, questionaram muito, assim, olha, eu acho que vai cair só as normas. E tinha só um trechinho do edital que falava das patologias e tal. Era bem curto, assim, e uma lista de normas. E daí o primeiro simulado, 50% normas, 50% outros assuntos, o pessoal, não, mas não é assim que vai ser cobrado. Chegou na prova... Eu olhei a última prova da banca e não foi assim que caiu. Cara... Chegou na prova, metade normas, metade outros assuntos. Então, tem as coisas que são tendências. Isso do IDAF chamou muito a atenção. O IDAF foi um concurso que ele cobrou muito a base, o que a gente estuda no pré-edital. Então, para quem vinha com uma base forte, como a Daniela, a Thaís, foi tranquilo. O próprio Tonico, começou lá quando... Para a ADAPAR, em abril de 2020, ele começou a estudar programas sanitários, então ele tinha uma base forte de inspeção e defesa. E essa é a tendência. O Ministério, não dá para esperar que a próxima prova do Ministério vai ser só inspeção. Me questionaram, botou no edital de outros assuntos, o último edital do Ministério cobrou só inspeção. Gente, as coisas têm tendência. Então, isso me lembra muito do tempo da IDAF, que tinha gente que queria estudar no pré-edital normas estaduais, e a gente montou a apostila. E a pessoa estudou e veio o edital e não estava aquelas normas. Então, se perdeu tempo em vez de estudar o que é a base. Então, quem está estudando para o IMA também. Claro que o IMA, a gente já tem uma visão bem diferente do que vai cair, porque ele já tem um pré-projeto, então ele já está dizendo ali que vai ter uma prova baseada em inspeção, outra baseada em defesa, e as outras disciplinas, a gente também já está vendo o que é tendência, o que não é, mas isso fica aqui assim, uma lembrança do edital. A gente não pode tentar adivinhar o que vai cair, a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Então, o edital, o simulado do Ministério que a gente fez no domingo, é um bom alerta para quem estava achando que vai fazer uma prova para ganhar salário de 15 mil reais e acha que vai ser barbada. Chegou a hora de confrontar a realidade, não vai ser barbada, vai ser difícil, e tem muita gente que assim, que está estudando muito e vai passar trabalho. Mas quem não está estudando agora não vai passar, isso é uma lógica. Vocês podem conversar com quem passou no último concurso do Ministério, vai ter gente que vai te falar assim, eu estudei depois do edital. Daí tu vai pesquisar o histórico da pessoa, ela já tinha prestado 7, 8 concursos antes. Então ela aproveitou muita coisa. Então isso vale para todos os concursos, para vocês que estão assistindo. A base é importante, não desprezem. A pessoa, estou estudando para o IMA, mas estou vendo muita coisa que é norma federal. Gente, vai estar lá na prova de vocês. Vai estar, tenho certeza que de 60% a 70% da prova vai ser os programas sanitários, porque os estados trabalham com isso, não tem como fugir. As normas estaduais, elas só, vamos dizer assim, dão uma executabilidade, como vai ser realizado. Mas a base são as normas do Ministério. Lembro bastante da Thaís estudando para a ADAPAR. A Thaís estava... Thaís, tu vai lembrar disso também, assim, estava muito detalhista. A Thaís, ela sabia tanto que ela estava muito preocupada com a ortografia das normas. E isso é ruim, porque as bancas não chegam nesse nível, né? Que nem teve semana passada um coach, ele tem mestrado na área de imunologia,
ele questionou algumas perguntas com todo o direito de questionar, mas se a gente vai pegar as provas, não entram naquele detalhe, né? Então, também, a super especialização, a pessoa que se aprofundar demais e chegar na prova e querer Achar sair da pelo em prova assim, ovo, né? a pessoa sai trifeliz da prova, assim, não, pelo menos umas 5 questões eu vou anular. Essa pessoa não vai passar. Não vai passar. É o caso da Por EDAF isso, aí, né? é o caso da EDAF. As bancas não anulam, não é matemática isso, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, norma revogada, a gente entrou com recurso, eles não anularam, passaram por cima, né? O recurso era falando, essa norma, esse conceito é de uma norma revogada. Ele, ali na justificativa deles para manter, eles disseram, não, tá igual a norma, ponto. E nem entraram no mérito que a norma estava revogada. Então, muito cuidado com isso. Então, esse é meu recado. Foquem na base, esse é um grande aprendizado da conversa de hoje. As meninas tiveram muita base, e isso a gente tem certeza que foi crucial. Se depois do edital fosse... vai ser a primeira vez que a pessoa está vendo programas sanitários, por uma prova dessa magnitude aí fica bem complicado. Só uma dúvida aqui, rapidinho. O IMA tem previsão? Como que está a situação? Porque tem muito tempo, né, que a gente ouve falar IMA, e não sei como é que tá. Eu apelidei do mestre dos magos dos concursos, porque do nada aparece, do nada some. Mas assim, fazendo uma linha do tempo bem breve, né? Foi autorizado. Depois de autorizar um concurso, é muito raro não ser feito, porque já foi separado, verba, tudo, vai sair o concurso. Mas o que aconteceu? Eles divulgaram um termo de referência para contratar a banca, e no termo já tinham as vagas. Só que essas vagas não tinham sido ofertadas para quem já trabalhava no IMA e estava há mais tempo. Eles se sentiram no direito, e geralmente se tem esse direito, né? Estão há mais tempo no órgão e solicitaram essas vagas. E teve que ser feito um concurso de remoção. Atrasou. Agora, recentemente, acho que foi em junho, não sei, eu sei que saiu o resultado do concurso de remoção, publicaram um novo termo de referência com as novas vagas, tá? A gente já botou na comunidade, inclusive, quem quiser pode olhar lá as novas vagas. Junto com esse novo termo, o governador falou que o concurso ia sair em breve, usou esse termo, e o diretor do IMA falou também num evento que teve do IMA que iam publicar até o fim de junho, ou de julho, não, de junho, o edital. E não publicaram. Claro, ele acho que falou demais, porque na verdade não tinham ainda contratado a banca, e seria muita eficiência esperar demais da administração pública para a comissão fazer tudo e já sair um edital tão rápido. Às vezes sai, mas seria rápido demais. Mas então, assim, as coisas estão se movimentando, mas às vezes trancam em algum detalhe, né? Às vezes falta, agora tem eleições, tem campanha, tem isso, tem aquilo, muita coisa depende de assinatura de político. Então, a dica é o seguinte, né? Estuda, não fica esperando muito assim o edital, porque pode acontecer que nem na IDAF, ter um mês até a prova. E quem está com a base... Diga, Fábio. Opa, desculpa. E tem comissão formada, né, para contratar a banca. Tem comissão nomeada, então eles estão trabalhando. É questão de tempo. Esses processos de contratação de banca, a gente não tem acesso. Muitas vezes, assim, vai ter lá todos os processos de licitação e eles são números. Então, as bancas, elas recebem as cartas convite, dependendo como é que é a forma, se é pregão e tal, mas é só quem é os interessados que recebem isso, então é muito difícil a gente ver. Mas tem que estar ligado, que nem o Saulo falou. Só quem acredita que vai estar pronto a hora que sair. Aquela pergunta que o Fábio sempre faz, né? Se sair amanhã, você está pronto? Essa que é a grande questão. Aqui no Rio Grande do Sul, era um negócio assim, ó, tá autorizado, vai sair e nunca saía. As pessoas me cobravam, eu ia a Porto Alegre na central, a direção falava, não, o concurso vai sair. E aquele negócio esfriou, assim, e de repente, uma sexta de manhã, eu acordei com uma mensagem que saiu o edital. A gente não sabia nem de banca, não sabia nada, assim, já tinha sido contratado, o processo andou, estava em sigilo e
nem a própria direção da secretaria sabia que o edital seria publicado naquele dia. Eles ficaram sabendo por mim. Eu mandei assim, pô, edital, vocês não me avisaram. E, pô, ficou sabendo por ti agora. Porque é outro órgão que realizou a contratação, né? Era o planejamento. Então, foi feito para vários concursos ao mesmo tempo, a toque de caixa. O IMA vai ser muito provável, assim. Então, é aquela coisa, quem acredita sempre alcança. Eu lembrei agora de uma situação bem pessoal do Saulo. O Saulo vai lembrar, não sei se vai lembrar disso. Uma vez o Saulo estava jantando, veio aqui na minha casa, a gente jantou e tal, e abriu o concurso da ABIN, você lembra, Saulo? Da ABIN, e o Saulo, eu não sei se eu vou fazer esse concurso, e eu falava para ele, cara, o concurso do Ministério não vai sair, isso aí esquece. E daí eu falo, não, cara, eu vou ficar firme. e aguentou. E assim, era todo mundo dizendo que não ia ter. Não vai ter, e o Saulo acreditou que ia ter, abriu outros concursos. Tinha acabado de rolar um processo seletivo, né? Isso, eu sempre conto isso nas lives. Abriu o processo seletivo e a gente assistiu uma live, eu acho que era do Estratégia e tal, era o concurso da ABIN. A gente se interessou e tal, fez uma janta. Tinha um outro amigo nosso que também era concurseiro na época, assim, vamos fazer vamos fazer receita, vamos abrir os horizontes aí, porque o Ministério não vai vir. Eu era um que dizia, não, isso aí não vai vir. E só acreditei o dia que saiu o edital. Foi uma sequência de fatos aí do Ministério, né? Claro, teve a carne fraca, então se falava aí no concurso, mas, os caras perderam o prazo que eles tinham para contratar banco e fazer as coisas, e em vez de lançar o edital para o concurso, ainda lançaram para um cargo temporário, fizeram um processo seletivo. O que todo mundo começou a falar? Que não, se saiu agora de temporário, vale por 2 anos, mais 2 anos, alguma coisa assim, mais 3 anos, não sei. Então, o concurso do mapa só daqui 5 anos. Eu falei, não, cara, vai sair esse concurso, vou continuar estudando. De repente, pum, saiu o edital. Então, cara, isso aí também de esperar o edital, inclusive, eu vou puxar a orelha de alguns coaches aí que estão assim, IMA, vou esperar o edital, porque depois que eu souber a banca, eu consigo estudar por questões da banca e tal. Cara, isso é contar demais com a sorte, é um atalho que a gente não recomenda. Eu já tive conversas francas aí com o pessoal que está muito esperando assim, não, quando sair o edital do IMA eu vou baixar a cabeça e vou estudar. Não faz isso, quando sai é muito rápido, né? E quem está com a base boa, como é o caso dos nossos convidados, consegue pegar alguns detalhes que nunca viram, né, para ver. Daqui a pouco cai algum assunto, né, ideia, caiu umas coisas diferentes que não costumam cair, né, a filosofia, a ética, como é que é, geografia, história. Então, a nossa indicação é essa. E foi isso aí. O mapa foi assim e provavelmente vai acontecer de novo. Daqui a pouco... Hoje eu recebi a missão de Cuba e eles estavam comentando que várias ilhas e outros países ali da América Central estavam com muito caso de peste suína africana, assim, que estavam impossível controlar, que eles estavam morrendo de medo que chegasse em Cuba. Então eles contrataram um monte de veterinário nos portos, eles estão fazendo assim, desinfecção de tudo, estão numa operação de guerra lá em Cuba. E, cara, e o Brasil, ele está ciente de que está se aproximando isso, né? A ministra comentou que tem que urgentemente fortalecer os nossos portos e aeroportos, porque é a principal porta de entrada, né? Também a vigilância ativa em lagoas, aves migratórias que vêm do Canadá, que pousam na América Central para descansar, que depois vêm para cá, né? Então, a gente tem, claro, a gente toma as medidas, mas sabe-se, desde o meu concurso, que foi uma briga grande lá em Brasília, porque foi vaga só para inspeção e a defesa desesperada, tentando puxar a gente para a defesa, e não conseguiram. Vigiagro também. Então a pressão está grande para sair um concurso nesse sentido, para arrumar essa parte que está em déficit aí. Tá? Então estudem, pessoal, não fiquem esperando, não, quando sair o edital eu estudo, que às vezes acontece isso. Eles organizam tudo, contratam, é só um processo, tem vários processos correndo em paralelo, a gente não sabe qual que vai gerar no fim o concurso do mapa.
volta e meia anda um processo, o pessoal, andou o concurso do mapa. Pode ser que nem seja esse, pode ser que tenha um mais avançado, são números, né? A gente não consegue ler o que está escrito. Então, às vezes, sai do dia para a noite, quem tiver com a base melhor aí, acaba que tem mais chance, né? Não cai do céu, a Dani também colocou muito bem isso aí, né? Não é um milagre que do dia para a noite tu tá com a base boa, não, é de grão em grão, é aquela constância, né? A gente vai aprendendo, processo, revisando. né? É um processo, É a fila do banco aí, tem que entrar na fila, ter paciência. Exatamente. Não cai do céu. Isso aí que essas gurias conseguiram aí é dedicação, é esforço muito merecido. Então, obrigado novamente. Daiane, temos alguma coisa aí de eventos essa semana? Boa noite, pessoal. Temos. Domingo a gente tem um total de 6 simulados novos. Então, vai ter IMA inspeção, IMA defesa, quem está se preparando para esse concurso. Erechim, SPEX, Chapecó, Coronel Vivida, acho que são esses. Segunda-feira tem revisão às 8 horas da noite na comunidade sobre a IN8, normas de erradicação da doença de Algesc. Terça-feira, correção do 4º simulado Hortolândia e do 2º simulado de agudo. Quarta-feira, destrinchando edital. Não anotei aqui de qual edital que é. Depois eu coloco lá na comunidade também. Às 8 da noite. Quinta-feira, tem o próximo encontro com o VET. Então, quinta-feira estamos novamente aqui, às 8 horas, na comunidade. São esses os eventos da próxima semana. Aos nossos ouvintes, agora vamos, já que a gente respondeu as perguntas de vocês, comentem aí, eu vou abrir uma enquete, né? Porque, assim, o encontro, esses iniciais, a gente tem muitos convidados, né? Muita coisa boa aí para trazer. A tendência é que a gente diminua um pouco o tempo. A gente quer fazer ali entre meia hora e 40 minutos, né? Trazer algumas coisas um pouco mais ágeis. Mas, enfim, objetivos. O que vocês tiverem de sugestões, vão nos mandando em relação à duração, em relação aos assuntos, o que vocês estiverem sentindo falta, assim, o coach podia me ajudar um pouco mais e tal, eu queria conversar mais sobre tal aspecto. Vão nos mandando aí, porque vai chegar um ponto que a gente vai ficar também sem ter assunto, né? A gente tem agora, tem os aprovados do Iagro, da CEAP-DR, na verdade tem bastante gente para convidar, então por enquanto isso está tranquilo. Mas o que tiverem de opções aí, de sugestões de tema, de assuntos que vocês querem que a gente converse aqui, tá? O encontro é para vocês. Ouro Preto, ó, a Daiane colocou. Destrinchando edital vai ser de Ouro Preto. Excelente aí oportunidade também. A Thaís deu sugestão de chamar mais coaches aí para falar das suas jornadas. Vamos continuar. Isso é certo, isso é a essência aí do encontro, porque não adianta, a gente se inspira muito, né, ouvindo as histórias. Hoje eu gosto de todos os encontros, né, mas muito, acho que somou demais aí o relato do pessoal. E também lembrando, né, eu e o Fábio, a gente olhava lá, Alexandre Meirelles contando como é que foi a preparação, a gente falava, não, a gente quer ser que nem esse cara. Foi aprovado, um cara aí que foi aprovado em dos concursos mais difíceis da área fiscal. A gente lia livro dele, enfim, agora ele tem um sistema de mentoria e tal, né? Muitos, né, dos coachings que a gente fez, dos professores dos cursinhos, muita coisa a gente tirou para nós e a gente repassa aí para vocês. E fora aqueles casos de aprovados que eram convidados por essas pessoas, né? O cara que cortaram a luz dele, cara, ele abriu mão de tudo aí para estudar para o concurso. O cara estudava no poste na frente da casa dele, cara, de noite, porque chegaram assim, ele abriu mão de emprego, de tudo, não, eu quero passar e pronto. E o cara foi aprovado. Tem dos irmãos catadores de lixo, né, que acharam as apostilas, começaram a ler, o que é isso aqui? Foram atrás, né, estudaram aí e foram aprovados, né? Acho que é analista da Receita, se eu não me engano, que é um baita de um salário. Tem uns casos, assim, que dão vontade, assim, da gente se pedir desculpa, assim, pelas desculpas que a gente inventa para não estudar, né? Às vezes é desculpa, óbvio que às vezes não é desculpa, né? Que são casos, mas tem uma bem famosa também, que eu acho que ela é juíza,
que ela tinha filhos e para ela conseguir estudar, ela tinha que ficar dentro do carro. Ela estudava dentro do carro, imagina o desconforto que é estudar dentro de um carro, porque na casa dela tinha 2 filhos, eles brincavam, faziam bagunça, ela não conseguia se concentrar, enquanto o marido dela cuidava das crianças, ela estudava à noite. E era um cômodo dela, não tinha quarto. Não, dureza. Tem vários casos assim que nos inspiram. E melhor ainda na nossa situação que a gente pode pode convidar pessoas aprovadas em concurso de veterinário, porque são concursos peculiares, né? Como a gente já estudou para outras áreas é muito mais padronizado, tem uma oferta também muito maior de cursos, de apostilas, de questões, né? E então trazer o pessoal que passou em concurso da veterinária, a gente tem certeza que agrega. Espero que tenha somado. Tá bem, pessoal? Acho que podemos nos despedir e até breve. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.